que é Educare. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui a mais uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Quero agradecer a presença do vereador Charles, da nossa assessora parlamentar, a Janaína, e estaremos aqui apreciando dois projetos. O primeiro, que institui o programa Prêmio Educa Jace em regime de colaboração com as escolas da rede pública do município de Jaciara e da outras providências. O segundo projeto concede anistia do pagamento de multas e juros das dívidas originadas em tributos municipais e preço público e da outras providências. Vamos passar para a leitura. De Lei 44, de 12 de setembro de 2023, concede a anistia do pagamento de multa e juros das dívidas originadas em tributos municipais e preço público e da outras providências. A prefeita do município de Jaciara, estado de Mato Grosso, Andréa Wagner, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os débitos fiscais e preço público devido à Fazenda Pública do município de Jaciara, referentes a débitos vencidos até 31 de dezembro de 2022, corrigidos monetariamente, poderão ser pagos em parcela única com pagamento à vista, com remissão ao pagamento de 100% de multa e juros. B. Até 3 parcelas mensais e sucessivas com remissão do pagamento de 75% de multas e juros. C. De 4 até 6 parcelas mensais e sucessivas com remissão do pagamento de 50% de multas e juros. D. 7 até 9 parcelas mensais e sucessivas com remissão do pagamento de 25% de multas e juros. 10 a 12 parcelas mensais e sucessivas com remissão de pagamento de 15% de multas e juros. Parágrafo 1º. O valor mínimo de cada parcela será de R$ 50. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos fiscais e preço público constituídos, inclusive aos inscritos em dívida ativa e às ações já ajuizadas. A redução das multas e dos juros moratórios estende-se no que couber aos pedidos do parcelamento já deferidos, em relação ao saldo remanescente verificado na data do requerimento. É vedada a negociação de exercícios isolados, devendo abranger todo o débito tributário e preço público inscrito na dívida ativa. Considera-se débitos tributários e preço público a soma do principal das multas da atualização monetária e juros de mora. Só será considerado optante dos benefícios instituídos por essa lei o contribuinte que comprovar o pagamento da primeira parcela do parcelamento ou parcela única. O disposto neste artigo não alcança créditos relativos ao imposto sobre transmissão de bens imóveis. Os créditos parcelados nos termos deste artigo ficarão sujeitos, a partir da concessão do benefício, aos acréscimos legais previstos na legislação tributária do município. Artigo 2º. Para habilitar-se ao benefício desta lei, o contribuinte deverá protocolar requerimento junto à Secretaria Municipal de Administração Pública e Finanças até 31 de dezembro de 2023. Esse prazo poderá ser prorrogado por decreto no exercício de 2024, conforme conveniência da administração. A apresentação do requerimento implica confissão irretratável do débito fiscal e preço público e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como desistência dos já interpostos. Os débitos ajuizados que vierem a ser parcelados na forma desta lei terão requerido a suspensão temporária em juízo, que será retomada nos próprios autos, no caso de descumprimento do acordo pelo devedor. Artigo 3º. As disposições dessa lei não implicarão em restituição ou compensação de recolhimento já efetuado e não se aplicam em atos praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. As infrações resultantes de conluio entre 2 ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Artigo 4º. Prosseguir-se na cobrança do saldo do devedor com pagamento integral de multa e juros moratórios, custas e honorários advocatícios, caso ocorra ou não pagamento de 3 parcelas durante a vigência do acordo ou não recolhimento do valor integral nos termos do artigo 1º desta lei. Artigo 5º. O prazo de requerimento do parcelamento ou pagamento à vista poderá ser prorrogado por ato do Executivo até 31 de 2024, conforme necessidade e conveniência. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrários. Gabinete da Prefeita Andréa Wagner.
Parecer jurídico 90 de 2023. A proposta do presente projeto versa sobre matérias de competência do município, nos termos do artigo 4º, 5º e 34 da Lei Orgânica Municipal, bem como nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local. No caso em tela, surge a presente proposição, buscando autorização legislativa para conceder remissão do pagamento de juros e multas originárias em tributos municipais. O projeto de lei estabelece remissão de pagamento de juros e multas em percentual que varia 15% até 100%, conforme o número de parcelamentos. Nesta mesma linha de raciocínio, a Constituição Federal sobre a anistia fiscal já estabelecia o seguinte: o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias e remissões. Assim, em se tratando de concessão de algum benefício fiscal que acarrete diminuição na receita, ou seja, anistia à remissão, o crédito presumido, a isenção em caráter não geral, a alteração de alíquota de algum tributo ou a modificação da base de cálculo que tenha como impacto a diminuição da receita pública, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos dois seguintes: atender ao disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e demonstrar que a renúncia atende a, pelo menos, uma das seguintes condições: seja considerada a estimativa de receita da lei orçamentária e não afete as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei, ou que seja compensada por meio de aumento de receita proveniente de elevação de alíquotas, da ampliação da base de cálculo, da majoração ou criação de tributo ou contribuição. Todavia, como o presente projeto visa dilatar prazos de parcelamento e remissão de juros e multas, verifica-se que tal medida busca alcançar aqueles contribuintes que não puderam se adequar à legislação atual, o que denota justamente que não se depara com a chamada renúncia de receita, pois ao que se vislumbra da alteração legal, o Poder Executivo não conseguiu alcançar toda a gama de contribuintes que pretendia com a legislação tributária em vigor. Em razão do quanto articular e se abstendo, obviamente, da apreciação do aspecto inerente à conveniência e oportunidade, é de competência dos nobres edis, tem-se que o projeto encontra amparo legal, pode o município, como medida de exceção, estabelecer condições especiais para a quitação ou parcelamento dos débitos originários de tributos municipais. Por fim, necessário que os nobres edis solicitem a estimativa de receita de lei orçamentária na forma do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como comprovar que, de fato, que o refis não prejudicará as metas de resultados fiscais previstas no próprio anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para puniciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso de sua função legislativa. Parecer jurídico do Michel Capes. Queremos registrar a presença aqui do Emanuel, agradecemos a presença e já passamos a palavra e voto do vereador Charles. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente do CCJ, o vereador Cleito, servidor dessa casa, Janaína, Emanuel, aqui acompanhando a CCJ, todos que acompanham pelas redes sociais. Projeto de lei de número 44, de 12/9/2023, que concede anistia de pagamentos de multas e juros dos débitos originários de tributos municipais e preço público e da outras providências. Esse é o famoso quem atrasa ganha presente, né? Essa é a verdade. Mas pode ficar devendo aí à vontade que você vai ganhar um presentinho no final. Infelizmente, assim, nos órgãos públicos, não é só na prefeitura, no governo federal, governo estadual, o bom pagador nunca é privilegiado, né? Então, conforme o parecer jurídico, meu voto é pela legalidade. Eu também acompanho o parecer jurídico e voto pela legalidade do projeto. Passamos para o próximo. E aí? Projeto de Lei 46, de 18 de setembro de 2023. Institui o programa Prêmio Educajás em regime de colaboração com as escolas da rede pública do município de Jaciara e da outras providências. A prefeita do município de Jaciara, estado de Mato Grosso, Andréa Wagner, usa suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Prêmio Educajás com o objetivo de incentivar a aprendizagem e a alfabetização na idade certa e destinado a premiar as escolas da rede municipal de ensino que obtiverem os melhores resultados de alfabetização, expressos pelo Índice de Desempenho Educacional
do Estado de Mato Grosso na alfabetização e anos iniciais, e no sistema de avaliação educacional do Estado de Mato Grosso ou avaliação municipal. Parágrafo único. A premiação tem como público-alvo os estudantes matriculados na rede municipal, professores e a escola. Artigo 2º. O valor total do incentivo a ser distribuído anualmente compreende um montante de 35 mil, destinados para fins de premiação, devendo o mesmo ser aplicado em bens de capital, equipamentos, máquinas, recursos tecnológicos, pedagógico, entre outros, assim distribuídos. Parágrafo 1º. O valor do incentivo para a escola premiada será de aproximadamente R$10 mil. Parágrafo 2º. O valor do incentivo para o professor Oscar será de aproximadamente R$10 mil, sendo o mesmo dividido entre os classificados em primeiro e segundo lugar. Parágrafo 3º. O valor do incentivo para os profissionais destaques nas formações de gestores escolares, formação de educação infantil e formação de ensino fundamental será de aproximadamente R$15 mil. Parágrafo 4º. Os incentivos previstos no caput deste artigo dependerão de renovação anual a ser realizada por ato do chefe do Executivo, que deverá observar os resultados educacionais na forma prevista nos artigos 7º e 8º desta lei, bem como a dotação e a disponibilidade orçamentária consignadas na Lei Orçamentária Anual. Artigo 3º. O incentivo será destinado seguindo os seguintes critérios. Inciso 1º. A escola da rede municipal que obtiver os melhores resultados. 2º. A escola com maiores evoluções. 3º, a escola que possui os menores desvios padrões entre os resultados individuais dos alunos na avaliação estadual, avaliação municipal do ensino fundamental no município. Parágrafo único. O critério definido no artigo 3º será aplicado nas escolas da rede municipal. Artigo 4º. Em caso de empate, terá precedência a escola que atender os critérios abaixo relacionados. Ter o maior fator de equidade educacional, ter a maior proficiência de acordo com a escala de alfabetização da avaliação estadual ou municipal, ter a maior taxa de participação. Artigo 5º. A escola premiada fica responsável por desenvolver, com apoio da assessoria pedagógica do ensino fundamental, durante o período de 1 ano a contar da data da premiação, ações de cooperação técnico-pedagógica com uma das escolas que tenham obtido os resultados menos promissores expressos. Artigo 6º. O prêmio concedido à escola deverá contemplar ações para a melhoria dos resultados de aprendizagem dos seus estudantes. Os critérios dispostos no caput do artigo 3º desta lei são passíveis de revisão a cada edição da avaliação estadual de Mato Grosso municipal, sendo que as escolas concorrentes serão informadas previamente em edital específico sobre a avaliação. Os resultados da primeira edição da avaliação servirão de subsídio para a determinação das metas anuais a serem alcançadas pelas escolas. Parágrafo único. A participação da escola na avaliação municipal de alfabetização, o atingimento de sua meta definida com base no desempenho da edição do ano anterior, será um dos critérios a ser alcançado para que receba o incentivo na categoria prêmio. Artigo 9º. Fica instituído o prêmio Professor Oscar na alfabetização e nos anos iniciais serão premiados os que mais alfabetizaram com equidade na rede municipal. Fica instituído o reconhecimento através da distribuição de medalhas, placa de homenagem ou similar para a turma nota 10 ao final do ano letivo para os estudantes de ensino fundamental, considerado o último resultado divulgado da avaliação. A premiação tem por objetivo incentivar os estudantes na melhoria da aprendizagem. Para a seleção do gestor e professor de destaque nas formações serão os seguintes critérios: maior carga horária de participação, pontualidade nas entregas das atividades, melhor aplicabilidade dos estudos resultando em boas práticas. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições encontradas. Gabinete da Prefeita Andréa Wagner. Parecer jurídico 89 de 2023. No que condiz com a constitucionalidade do projeto de lei, verifique-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal em amor-se ao artigo 36º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Além disso, o referido programa hora instituído pelo Poder Executivo Municipal encontra suporte no artigo 205, 206 e 213 da Constituição Federal. Em nível municipal, a lei orgânica também dispõe sobre tal matéria, elencando em seu artigo 15 que compete legislar sobre assuntos de interesse local. Nesta senda, o presente projeto de lei busca justamente fomentar a boa educação entre os alunos e também entre os professores, incentivando os estudantes na melhoria da aprendizagem e valorizando o bom desempenho daqueles estudantes da escola que se destacará ao longo do ano letivo. Verifica-se ainda que o presente projeto busca reconhecer o bom trabalho e o esforço dos profissionais de educação que se destacarem no ensino de seus alunos, salientando ainda que os recursos advindos da premiação serão aplicados na própria escola, conforme se observa o artigo 2º do presente projeto, na exata dicção do que apregoa o artigo 213 da Constituição Federal. Por fim,
de acordo com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, em casos que tais, onde há a criação de programa que acarrete aumento da despesa, deverá ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 anos subsequentes, bem como declaração do ordenar de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como se observa o artigo 2º do presente projeto de lei, serão utilizar as dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual. Logo, subtende-se que o referido programa se adequa à Lei Orçamentária Anual, pois irá utilizar dotações existentes, o que se denota ser incompatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, por dificilmente as metas, objetivos e prioridades do programa ora criado serão contrárias às metas da Secretaria Municipal de Educação. Portanto, de acordo com o artigo 16, faltaria apenas o cumprimento do disposto em seu artigo 1º, ou seja, a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que entrar em vigor. Pois, conforme se verifica no parágrafo 4º do artigo 2º do presente projeto de lei, a implementação do programa dependerá justamente da disponibilidade orçamentária do município, podendo o mesmo ocorrer apenas no próximo ano, o que não demandaria a apresentação do dito impacto, em razão da conta particular e se abstendo, obviamente, da apreciação do aspecto inerente à conveniência e oportunidade ou parecer pela legalidade do projeto, devendo ser observadas as ressalvas expostas ao longo da fundamentação. No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores, no uso de sua função legislativa, verificar a viabilidade ou não da aprovação desse projeto. Michel Cabos, Procurador Jurídico. Palavra, vereador Charles. Projeto de lei de número 46, de 18 de 9 de 2023, institui o programa de Prêmio Educajás em regime de colaboração com as escolas da rede pública do município de Jaciá e das Providências. Conforme parecer jurídico, meu voto é pela legalidade do projeto. Eu também acompanho o parecer jurídico e voto pela legalidade do projeto. E aqui nós encerramos mais uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.